Beleza. As lincosamidas, entre elas a lincomicina, né, é bastante utilizada, já foi muito mais, mas ainda é, né? Ela é um antibiótico também natural, teve seu início aí em 1962, né? E usado por via oral e parenteral. Apesar que a oral, a biodisponibilidade dela não é muito boa. Então, a gente acaba utilizando mais a via parenteral. Essa classe também é bacteriostática. O mecanismo é bastante semelhante aos macrolídeos, né? Inibição da síntese e proteínas. O foco principal das lincomicinas, né, são sobre aeróbias gram-positivas, né? Apesar de agir também em alguns micro-organismos anaeróbios, tanto positivo quanto negativo. A lincomicina, ela não tem atividade, né, contra os enterococos, meningococos, gonococos, clamídias, né? Ela não pega esta classe. E, obviamente, como a grande maioria dos antibióticos, também a gente vai observando aí resistências, né, adquiridas aí em estafilococos e pneumococos. A absorção oral, já foi para vocês que a biodisponibilidade dela é muito baixa, né, não é boa, então é incompleta e sofre a interferência na ingestão com alimentos. E os níveis plasmáticos em torno de 6 horas. Então a gente acaba utilizando mais, a via parenteral, tanto a intramuscular quanto a intravascular, que mantém aí o nível sérico pelo menos por 12 horas. Tem uma boa distribuição, né, em diversos líquidos orgânicos, atinge as concentrações terapêuticas nos principais órgãos, né, fígado, baço, rim, cérebro, os olhos, né? Só que ela não ultrapassa a barreira hematoencefálica normal. Gente, quando a gente coloca hematoencefálica normal, tá? Quer dizer que quando há presença de inflamação, no caso das meningite, alguma coisa, pode atravessar, tá? Só quando está fisiologicamente normal que não atravessa. As concentrações são inconstantes, né? Não oferecendo segurança para a terapêutica. Isso no caso atravessar a barreira. Também atravessa mal a barreira placentária, né? Em torno de 10% a 20% a concentração plasmática da mãe. Aparece o leite materno, né? Em torno de 10% a 20% também da concentração plasmática o sangue da mãe, mas pode causar diarreia o lactente. Essa porcentagem que sai pelo leite é pequena. Isso
é pequena para a mãe, né? Mas quando se trata do bebê, né, essa concentração pode ser significativa e suficiente para causar diarreias por interferir na a flora intestinal da a criança. A, a lincomicina, ela é inativada pelo fígado, eliminada pelas vias urinárias, biliar, fecal, né? Variando o percentual de eliminação conforme a via de administração. Então, o que a gente mais usa é a via intramuscular, tá? A lincomicina, ela é hemodializável, reduzindo-se sua concentração em torno de 40% após a hemodiálise. Então, esse dado aqui é importante, né? Porque aquele paciente que faz hemo, ele precisa, então, de um ajuste de dose, né? Após fazer a hemodiálise, né? Tem que fazer o ajuste da dose para reposição do o fármaco que foi perdido. Já a diálise peritoneal, ela não sai, então não prejudicaria. Algumas interações conhecidas com a lincomicina, né? Sua atividade antibacteriana é inibida pela eritromicina, tá? Por quê? Porque as duas agem no mesmo local, tanto a lincomicina quanto a eritro. Elas vão ter o mecanismo semelhante na síntese de proteínas. Então, uma vai atrapalhar a outra. A lincomicina, ela reage com os bloqueadores neuromusculares, aumentando o efeito dessas substâncias, o que vai, então, aumentar o efeito paralisante, né? Então, os bloqueadores neuromusculares têm o seu efeito prolongado com o uso concomitante com a lincomicina. E a reversão desses efeitos é com a administração da neostigmina, né? E respiração assistida sempre. Neostigmina, vocês lembram que classe que ela pertence? Neostigmina? Lembram a classe da neostigmina? Ninguém lembra? É um anticolinesterásico. Ah, Bia! Neostigmina é um anticolinesterásico, inibe a enzima acetilcolinesterase, né? Então, se a neomicina é antibiótico. Se está usando um bloqueador neuromuscular, então, e houve a potencialização dele, você usando o anticolinesterásico, né? Você inibe a enzima que degrada o mediador, né? Que é acetilcolina. Aí, com o aumento do mediador, esse mediador desloca o antibiótico e volta a ter a contração. Então, ela é um anticolinesterásico. Ok? Muito bem.
Algumas indicações clínicas, né, da alincomicina: infecções por streptococcus, pneumococcus, estafilococcus, de pequena e média gravidade, bem como na difteria também. Não é um fármaco, tá, que a gente usa para casos mais complicados, tá? Não, usado para casos mais simples, como casos de otite, sinusite, amidalite, né, pneumonias, celulite, artrite, osteomielites, causados por germes citados habitualmente, se tem sucesso terapêutico. A droga falha. Falha onde? Falha no tratamento das otites e sinusites causadas pelo Haemophilus influenza. Então, nesses casos aqui, a lincomicina, ela não pega, ela não tem atividade. A lincomicina, ela pode ser uma alternativa, né, em casos de alergias às penicilinas, tá? Dificilmente você vai ver um caso de alergia com a lincomicina. São fármacos bastante seguros. A lincomicina, ela entra em alguns protocolos cirúrgicos, né? Como no caso a profilaxia em cirurgias colo-retal associada à tobramicina ou à gentamicina. E o ideal é iniciar 6 horas antes da cirurgia, mantendo-se por mais 24 horas após o ato cirúrgico. Então, iniciar o uso, né? Iniciar o uso, olha só. Iniciar o tratamento 6 horas antes. Alguns efeitos adversos provocados pela lincomicina, embora raros, mas pode acontecer. Em pacientes alérgicos, pode aparecer excepcionalmente a síndrome de Stevens-Johnson, né? Síndrome de Stevens-Johnson. Essa síndrome é uma síndrome que gera bolhas, né, pelo corpo todo, a descamação, e isso pode ser até um certo perigoso. Julga-se seguro em gestante. No uso prolongado, deve realizar avaliações laboratoriais da função hepática a cada 15 dias. Então, se precisar de um tratamento mais longo, precisa aí de um acompanhamento hepático, tá? TGO, TGP, para fazer a avaliação. Exerce efeito na transmissão neuromuscular, a gente já falou disso, né? Cautela em pacientes sob anestesia, porque você pode potencializar esse efeito bloqueador, né, de junção, e pode provocar aí a parada respiratória. A administração intravascular deve ser lenta, em gotejamento, também por 60 minutos. Em aplicações rápidas, pode provocar bradicardia, hipotensão, arritmias, mesmo até morte por parada cardíaca. Então, é um fármaco que, quando utilizado pela via intravascular, tem que tomar o cuidado, né, sempre fazer diluído, em forma de gotejamento. Em geral, a tolerância à lincomicina é boa. Soninho. Mas alguns pacientes podem apresentar náusea, vômito,
dor abdominal, diarreia, frequentemente, e de frequência e gravidade variáveis. A lincomicina ela não é recomendada, né, para aqueles pacientes que possuem alguma complicação hepática grave, né? Então, o paciente com alguma hepatopatia não deve fazer uso. Dentro dessa classe das lincosamidas, também tem a clindamicina, né? A clindamicina, ela já é semi-sintética e ela é derivada da lincomicina. Ela saiu um pouquinho, alguns anos após a lincomicina. A lincomicina saiu por volta de 62, né? E a clindamicina por volta de 66. Ela está na forma de cloridrato hidratado para o uso oral, em cápsula, né? Forma de cloridrato palmitato para o uso oral em suspensão. Então, são alguns sais, né, para facilitar a administração oral, né? O cloridrato, normalmente em cápsula, e o palmitato em suspensão. A forma de fosfato para o uso parenteral. Então, veja que muda, né, os ésteres, né, para conforme a via de administração. Então, a forma de fosfato e lincomicina para o uso parenteral, tanto intramuscular quanto intravascular. O espectro é semelhante à lincomicina, porém maior atividade contra as bactérias anaeróbias e contra as bactérias gram-positivas. A atividade antimicrobiana de 4 a 16 vezes maior que a lincomicina. Então, veja que a potência dela é muito superior à lincomicina, né? Não tem também atividade contra a meningococcus, contra o gonococcus, nem contra enterococcus. A clindamicina tem atividade imunoestimuladora, potencializando a opsonização, acelerando a quimiotaxia, a fagocitose de leucócitos e favorecendo a destruição intracelular de micro-organismos. Então, veja aí uma ação, né, que foge um pouquinho, né, dos outros fármacos, né, dos outros antibióticos, né? A clindamicina com essa atividade estimuladora no sistema de defesa, né? Ela provoca isso daí. A clindamicina tem uma boa absorção oral, mantendo concentrações séricas por 6 a 8 horas e parenteral de 8 a 12 horas. Então, a biodisponibilidade da clindamicina é melhor do que a biodisponibilidade da lincomicina. Ok? Ela se distribui também bem em alguns tecidos, né? E tem aí uma afinidade às proteínas em torno de 90%. Concentra-se em abscessos, né? Onde tem o foco infeccioso,
e a concentração glicórica é baixa, mesmo em presença de imeningite, mas atinge concentrações adequadas no tecido cerebral para o tratamento da encefalotite, né, por toxoplasmose gonte. Que mais ou menos semelhante aos outros fármacos. A clindamicina é metabolizada pelo fígado, excretada, né, por via renal, biliar, sob a forma de derivados, né, que pode estar inativados ou pode ser também eliminado na sua forma ativa. Entre eles, o sulfóxido de clindamicina e a N-dimetilclindamicina, sendo esse último com atividade antimicrobiana 3 vezes superior ao original. E ele fica depositado, permanecendo ligado às células intestinais durante longo períodos. Então, o N-dimetilclindamicina, né, tem uma atividade superior à clindamicina, e ele se deposita em células principalmente intestinais, para manter aí um longo tempo de ação. Devido à sua metabolização hepática e excreção de seus metabólitos pela via biliar, recomenda-se na insuficiência hepática moderada a grave reduzir a dose em 50%. Então, em casos, né, quando você tem um comprometimento hepático, hepatite, cirrose, você reduzir essa dose em até 50%. A excreção renal é em torno de 10%, não havendo necessidade de redução de dose frente à insuficiência renal leve a moderada. Então, a dependência, né, desse fármaco para sair pelas vias renais é apenas de 10%. Então, não é muito preocupante no caso da insuficiência. Hemodiálise e diálise peritoneal não remove de forma significativa também a clindamicina. Então, se não o remove de forma significativa, não há preocupação na reposição, no cálculo, né, de reposição. A clindamicina e algumas interações conhecidas, né? A clindamicina intravascular é fisicamente incompatível com aminofilina, vitamina do complexo B, gluconato de cálcio e sulfato de magnésio. Então, veja, não pode aplicar junto, né? Porque são fisicamente incompatíveis, ocorre a precipitação, e aí você inativa, tá? Antagonismo de ação com aérito, a mesma coisa que a lincomicina, né? Por quê? Porque o foco de ação, o local de ação é o mesmo, e aí você vai competir pelo foco, então você acaba tendo uma redução do efeito. E também com outros, né, macrolídeos e o cloranfenicol, com redução da ação da clindamicina.
Então, tomar muito cuidado nessas associações. Agora, algumas associações podem ser comum, como é o caso da clindamicina com aminoglicosídeos, né? Para infecções mistas causadas por germes anaeróbios e gram-negativos. Tá? Então, essa associação é compatível. Sinergismo com metronidazol para bacteroides frágeis. Metronidazol. O metronidazol, gente, ele é um antibiótico, né? Antibiótico, mas ele é mais reconhecido no uso dele contra alguns parasitas, né? Especialmente da área dos que fugiu agora o termo, mas no caso das giardias, né? Tem os eumínticos e tem os protozoários. Nossa, até a hora que foge, ainda mais com sono. Então, ele é um antiprotozoário, né? O metronidazol. Prolonga o efeito dos bloqueadores neuromusculares também, da mesma forma que a limpomicina, tá? Vai prolongar também o efeito. Ô, professor, Oi. é só no V, né, que ele dá toxicidade? O clindamicina. A clindamicina pode ser tóxica, tanto IV quanto IM. Ah, beleza. Algumas indicações clínicas aí, né, da clindamicina. Nas fascites e celulites necrotizantes, sinusite crônica, abscessos para-amidalianos, pneumonias, actinicoses, né, abscessos hepáticos, pulmonar, peritonites, apendicites supurada, abortos sépticos e septes por anaeróbios. Então, tem aí uma indicação ampla, né, mas se você vê tudo, é mais um comprometimento hospitalar, né? Essas indicações aí é para o paciente hospitalizado. Processos agudos, né, da osteoemelite por estafilococos, nas artrites sépticas, né? A clindamicina também pode ser usado naquele paciente com o plasmódio falciparum, né? Malária. A clindamicina associada ao quinino constitui alternativa terapêutica aqui para nós no Brasil. Então, o quinino e a clindamicina para tratar a malária pelo plasmódio falciparum. A clindamicina usada na forma tópica na terapia de acne. Existe, não sei se ainda tem, acho que deve ter ainda. A clindamicina é tópica, né? É um líquido, tem um bastão, uma esponjinha na ponta, e você se aplica sobre as acnes, espinhas. Alguns efeitos adversos do uso da clindamicina.
principalmente distúrbios gastrointestinais, né? Tanto oral quanto a parenteral pode dar a mesma coisa, tá? Então, você pode ter náuseas, vômitos, anorexia, flatulência, né? Dor abdominal, diarreia, isoladamente ou associado em 50% dos pacientes. Uma vez que mexe bastante com a parte UTGI. É colite pseudomembranosa causada pela ação de uma exotoxina produzida por Clostridium e que se desenvolve no intestino dos pacientes em uso da clindamicina e outros. E quando se percebe isso, quando se percebe esse desenvolvimento, né, você precisa fazer aí o tratamento com a vancomicina ou a teicoplamina, né, ou até mesmo com o metronidazol, por via oral de 7 a 14 dias. Né? Então, isso é uma infecção, pode-se dizer, oportunista, né, pelo uso dela. A clindamicina também tem aí, que a gente já comentou sobre isso, a propriedade de bloqueio neuromuscular, né? Pode gerar aí um bloqueio de junção, e isso pode comprometer, né? É muito perigoso. Para administração intravascular, também, da mesma forma da lincomicina, deve ser feita muito lentamente no processo de gota a gota, né? Para evitar uma hipotensão, diminuição respiratória, arritmia e até a parada cardíaca. Então, vê que a intravascular tem que ser feita, né, diluída de forma bem lenta. Há relatos de tromboflebite e dor. Então, se começar a perceber que está doendo muito, né, o trajeto de entrada do fármaco, tá, precisa diluir mais, diminuir mais a velocidade. Isso é muito perigoso, porque pode vir aí dar a flebite, né, a inflamação, que é uma inflamação do endotélio vascular, e pode até provocar um trombo. Então, isso é bastante perigoso. E aí, um outro fármaco também pertencente a essa mesma classe é o cloranfenicol. Tá? Eu só vou pegar só um copinho d'água, que estou com a garganta seca. Muito bem. O cloranfenicol, ele já foi bastante utilizado, né? Ainda é, em alguns casos. Ele tem a característica também de ser bacteriostático, né, de amplo espectro, ativo contra micro-organismos gram-positivos, gram-negativos, tá? Tanto aeróbios quanto anaeróbios. A potência, o potencial alto de toxicidade limita o seu uso sistêmico. Esse aqui toma muito cuidado no uso frequente dele.
embora seja utilizado em certos tratamentos como febre tifoide, meningite bacteriana, rickettsiosis, porém apenas quando não se dispõe de alternativas mais seguras, né? Então, isso precisa ser sempre avaliado, a segurança do paciente. E colocado, né, na balança aí, risco-benefício. O clorafenicol é pouco solúvel em água e sabor amargo, que prejudica a administração injetável, né, e para a criança. São apresentados sob forma de ésteres, palmitato para o uso oral, M-succinato para o uso injetável. Então, esses ésteres é que facilitam, né, a sua administração, para disfarçar as características, né, de sabor, essas coisas, é muito amargo. São apresentados, já foi, mecanismo de ação, efeito bacteriostático por inibição também de síntese proteica. Então, também vai inibir a síntese de proteínas. Ele se liga à porção 30S, não deixando o RNA, mensageiro, se ligar. A ligação na porção 50S, o ribossomo, diminuindo a ação do peptídeo transferase e bloqueando a união dos aminoácidos na formação de polipeptídeos. Então, ele age tanto na porção 30S quanto na porção 50S. Ok? Ai, ai, hoje, essa segunda-feira, tá triste. A zika. O clorafenicol, continuando aí a cinética, né? Ele tem uma rápida e quase completa absorção oral, lembrando que ele é administrado na sua forma de palmitato, né, e estearato, para mascarar o sabor. A via intramuscular não é habitualmente utilizada, é utilizada a via intravascular, né, que é indicada para casos mais graves, que não possa receber a medicação por via oral. Outras vias de administração têm sido utilizadas, como a via retal, via tópica em pomadas, colírios, óvulos vaginais, tá? Então, existem todas essas preparações, ok? A biodisponibilidade oral é próxima de 100%. E por via intravascular, em torno de 70%. Veja só, hein? Porque parte da droga administrada pela forma de succinato e hemosuccinato é eliminada na urina como éster, sem sofrer dissociação enzimática nos tecidos. Então, veja a curiosidade, né? A disponibilidade oral é maior que a intravascular, né? E que é justamente por causa dessa forma de administração, em forma de ésteres, né, que precisa ter a dissociação. E muitos desses ésteres não dissociam e acabam sendo eliminados sem liberar aí o fármaco. A meia-vida, em torno de 3 horas.
Gente, eu peço só mais um minutinho. Vou abrir a porta lá embaixo e já subo já, gente. Só um minutinho, por favor. Voltei. Muito bem. O cloranfenicol tem algumas indicações clínicas aí, utilizado para diversos quadros infecciosos, germe gram positivo, gram negativo. É uma droga também que é de escolha para o tratamento de abscesso cerebral. Uma das principais drogas, a terapêutica, a febre tifoide e paratifoide. Meningite por hemófilos, né? Situa-se como medicamento de primeira linha na terapêutica das ricketsioses, bartolenoses, as verrugas peruanas, né? A alternativa para o tratamento das meningites por pneumococo, meningococo, em pacientes alérgicos aos beta-lactanos. Então, tem algumas alternativas aí, né? Alguns usos alternativos, quando outros fármacos não podem ser utilizados. O cloranfenicol, né, ele possui alguns efeitos adversos, né, relacionados ao sistema hematopoético. Pode provocar anemia, agranulocitose, né, trombocitopenia, aplasia medular, enfim, são efeitos, né, importantes que ele pode provocar. Essas ações tóxicas são devido à ação tóxica da droga, inibindo a síntese de proteínas, né, de membranas mitocondrial, e levando à supressão da respiração às mitocôndrias. Com isso, comprometendo a atividade de síntese da célula e a proliferação celular. Então, está aí a ação tóxica, né, do cloranfenicol. E isso é importante, né? Isso aí pode ser
é bastante comprometedor. A nível de sistema nervoso periférico, pode provocar polineurites e um tipo de neurite óptica com fotofobia, diminuição da acuidade visual, né, em tratamentos prolongados aí por meses. Em adultos, podem provocar náusea, vômitos, confusão mental, delírios, tá? Alucinações, perda de memória, desorientação, distensão abdominal, tremores nas mãos, encefalopatia direta ou hepatotoxicidade. Então, veja alguns quadros, né, de efeitos adversos dessas drogas, importante, bastante significativo. Por isso, hoje, o cloranfenicol é pouco utilizado, né? Já foi bastante, hoje nem tanto. Opa, mudou aqui. Tudo bem, gente? Acordados ainda? Tem aula mais chata do que antibiótico? Eu acho que não tem. Eu não gosto de... A Mirella já entrou? Eu aceitei, né? A Mirella está falando que eu aceitar. A Mirella está aí. Muito bem. Além desses efeitos que o cloranfenicol, né, pode provocar, ainda tem ele pode causar também a superinfecção, né? Principalmente resultante de modificações da microbiota intestinal, o que pode, né, vir aí sobrevir enteritides, oh Jesus amado, por cândida, né, pelo Clostridium difficile por Staphylococcus. Então veja que essa classe, tá, a gente já comentou com a clindamicina, pode aparecer pelo uso desses fármacos outros tipos de infecções, né? Que pode até ser chamado de oportunistas, né? De aparecer em razão do uso desses antibióticos. O cloranfenicol também tem um gosto amargo na boca, né? Provoca aquele gosto, né? Porque também pode ser eliminado pela saliva, né? Contraindicado em gestantes, tanto no início quanto no final da gestação, tá? Tem a sua contraindicação. Ao final da gestação, há risco de ocorrer o parto e a criança nascer com a síndrome cinzenta. Por que síndrome cinzenta? Chamada de síndrome de cinzenta porque há uma diminuição muito grande de hemácias, né? Então, a criança nasce cianótica, né? Daí vem o nome de síndrome
cinzenta. Tá? No início da gestação, né, o clorofenical inibe a síntese de proteínas mitocondriais, com isso interferindo na respiração celular, havendo aí o risco de embrioletalidade. Então, pode provocar aí a morte dos embriões. Um minutinho só, gente. Por favor. Caio, quem é que entra agora cedo com você? Ah, tá ok, então. Tá legal. Tá bom. Tá ok. Muito bem, gente. Existe outros fármacos, gente. A streptogramíneas, né? Dalforopristina, quinopristina, né? É muito semelhante, é tudo semelhante, praticamente, aos macrolídeos, né? E não tem mais, assim, uma disponibilidade no Brasil. Então, é perder tempo a gente ficar falando sobre eles. O oxazolidinonas, né, o Vinox, também a mesma coisa, e pleuromutilinas, a retalpamúdia, também a mesma coisa. Então, esses fármacos não têm aí um significado para a gente. Muito bem. Uma outra classe de fármaco, né, bastante utilizado na clínica, são os macrolídeos e streptograminas, né? E entre eles aí nós temos, né, esses daí. Os macrolídeos, eritromicina, que é bastante utilizada, a espiramicina, a roxitromicina, a diritromicina e a claritromicina, que também é bastante utilizado. Então, entre esses macrolídeos, a eritromicina e a claritromicina são a mais utilizada. Os azalidas, que entra aqui no caso, a azitromicina, que vem sendo bastante utilizada hoje, né? Azalidas. Os cetolídeos, a telitromicina, a lincosamidas, que a gente acabou de falar já, né? A lincomicina, a clindamicina, e a streptograminas, é aquilo que eu falei que a gente usa pouco, que a gente não usa mais.
então, a eritromicina e a claritromicina. Então, esses macrolídeos, né, que a gente usa muito, né, apresentam diversos anéis lactônicos, né, aos quais se ligam um ou mais desoxiaçúcares. São derivados semi-sintéticos, né, os mais novos, como a eritromicina, a claritromicina e a roxitromicina. Eritromicina. A eritro, ela também, de uma forma muito semelhante ao clorafenicol, né, tem também um sabor horrível, amargo. Então, ela só pode ser utilizada na forma também de ésteres, né, para melhorar o sabor, funcionando como prodrogas. O propionato, o lactobolato, estearato, estolato, etilsuccinato, são vários tipos de ésteres, né, da molécula para mascarar aí o sabor. A eritromicina base e ésteres são relativamente insolúveis em água. Luceptato, lactobionato, por serem mais solúveis em água, são utilizados na via intravascular. Então, alguns ésteres que se solubilizam mais em água. Bom dia, João. A eritromicina, base e seus ésteres são inativados em pH ácido para administração oral. Então, precisa ter um revestimento entérico ou uma solução tampão, né? Então, a eritro mesmo, a base, ela não pode ser administrada em sua forma original, porque senão ela é inativada pelo suco gástrico, pelo ácido, né? E esses ésteres insolúveis, como o estolato, protege o pH ácido do estômago, tá? Estolato. No Brasil, mais usado é o estearato e o estolato de eritromicina, né? Estearato e estolato de éritro. Então, são os ésteres, em forma de ésteres, né, que ela é utilizada para tanto mascarar o sabor, quanto a proteção de ácidos. A eritromicina base, absorvida pelo EGI, a nível de duodeno e jejuno. Então, veja, ela não é absorvida a nível gástrico, ela precisa ser administrada em sua forma protegida, né? Porque em contato com ácido ela é inativada. Alimentos diminui a absorção. Cápsulas entéricas, então, aumentam a sua biodisponibilidade. Ésteres da eritromicina base, como estearato, estolato, são prodrogas, né? No caso, os principais nomes comerciais que nós temos, Ilozone, Eritrex, Ilozone e Eritrex. Estabilidade da droga em meio ácido e melhor absorção. Então, essas bases, estearato e estolato, que dão uma maior estabilidade da eritromicina em meio ácido para ter uma boa absorção.
O estearato de eritromicina se dissocia no duodeno, liberando a eritromicina sob a forma de base. Tá? Concentração máxima, 6 a 4 horas, de acordo com o sal e dose empregada. Qual deles tem o melhor sabor para mascarar? O propionato, depois o estolato e estearato. Esses são os que têm o paladar melhorado. A eritromicina, ela se distribui em todos os tecidos corporais, fluidos prostático, ouvido médio, exceto o cérebro e o líquor. Barreira placentária, concentração feto de 5 a 20% da materna. Então, você acaba tendo aí uma absorção de 5 a 20%. A ligação às proteínas está em torno de 84, uma meia-vida de 1,6 horas. Concentra-se no fígado e acaba tendo a sua eliminação também pela bile. Né? Aí está a eritromicina, alguns parâmetros, né, de biodisponibilidade. Oral, a eritromicina 35%, azitromicina 37% e claritromicina 55%. A vida plasmática, a meia-vida, né? Veja, a érito, uma meia-vida curta. A azitromicina, a característica dela de meia-vida longa, né? 40 horas. Por isso que a gente usa a azitromicina uma única dose ao dia, tá? Uma única dose ao dia. E o pico de ação, a concentração plasmática, né? Você tem aí a eritromicina 4, 2, 1 a 2 horas. Isso vai depender muito do quê? A forma com que ela está. Na sua forma base, em 4 horas. Estolato em 2, etilsuccinato de 1 a 2 horas. Ok? A eritromicina, em termos de espectro, né? Largo espectro, bactérias gram-positivas, como streptococcus, estafilococcus, clostridium, né? E aí vai. Entre outras, micoplasma, clamídias, treponemas, rickétsias, do tipo tifo. As bactérias gram-positivas, né, acumulam cerca de 100 vezes mais eritromicina do que as gram-negativas. Então, veja, a eritromicina se acumula muito mais em gram-positiva do que nas gram-negativas, talvez por causa da membrana, né? E como que ela age? A eritromicina inibe a síntese proteica bacteriana. Ela também se liga à porção 50S, o ribossomo, tá? E com isso acaba impedindo o crescimento da cadeia peptídica em micro-organismos sensíveis. Então, se ligando a essa porção 50S, impedindo aí a formação da cadeia de peptídica. Inibe a etapa da translocação de moléculas de RNA, transportador peptídico, recentemente sintetizado, se move ao local do aceptor no ribossomo para o local do doador. Então,
ela impede essa mudança, né? Alteração conformacional, síntese de proteína que por interferência direta na transpeptidação e translocação. Então, a ação dela se dá a nível central, tá? Central. É central de... Desculpa, gente, eu falei, é central imaginando dentro da bactéria, tá? Não é central SNC, não, por favor, tá? Então, ela age dentro da bactéria, tá? Ela inibe, então, a síntese de proteína. E isso dá a característica ao fármaco de ser bacteriostático, né? Ele inibe o crescimento, a multiplicação pela inibição das bactérias. Indicações clínicas da eritro. Estolato, apresenta concentração sérica mais elevada que outras formas, mas não apresenta resultados diferentes no emprego clínico para as demais formas. Isso é interessante, né? Então, as formas não diferem muito na ação. Uso em coqueluche, também em bacilo diftérico, né? Eritrasma, legioneloses, pneumonias, e aí vai. A eritromicina também tem eficácia no tratamento das infecções genitais, pélvicas, como uretrites, colpites, anexites, as prostatites, todas causadas pela clamídia, legioniose e outras coisas aí. É substituto da penicilina G, quando houver hipersensibilidade ou se prefere administração oral. Então, a eritromicina pode substituir a penicilina G em alguns casos, tá? Infecções estreptocóccicas da faringe e pele e na pneumonia pneumocócica ou estreptocócica. Sífilis não neurológica, onde há hipersensibilidade às penicilinas. Então, se o paciente tem sífilis, a primeira opção é penicilina, tá? Se ele for alérgico às penicilinas, aí você pode usar a eritromicina, tá? Cancro mole, vaginites, uretrites, infecções pélvicas e PDAL. A gonorreia também, uretral e cervical, vai lá. A cólera, principalmente em crianças, né? Em crianças, onde a tetraciclina são contraindicadas. Um detalhe aqui, gente. Caso de cólera, principalmente em crianças, onde a tetraciclina são contraindicadas. A tetraciclina é usada para cólera. Mas por que ela é contraindicada em criança, principalmente? Porque a tetra, gente, ela se acumula muito nos dentes, tá? A tetraciclina. E aí, em criança, vai fazer um depósito, tá? Que a criança está em desenvolvimento dentário, né? E aí pode dar aquele escurecimento dos dentes, tá? Escurecimento, ou o dente fica muito escuro, ou fica amarelado pela presença da tetraciclina. Principal alternativa às penicilinas para profilaxia, tá? Da febre reumática e da endocardite bacteriana. Então, entra aí também como alternativa, né? E a eritro também pode ser associada aos aminoglicosídeos para a profilaxia de infecção em cirurgia coloretal. Ela faz parte também de alguns protocolos, tá? De cirurgia coloretal. Beleza?
O local de ação da eritro é o mesmo dos outros macrolídeos, da clindamicina, da lincomicina e o cloranfenical. Essa droga, portanto, não devem ser associadas por competirem com a eritromicina pela fixação no receptor ribossômico. Então, essas drogas, essas quem? A eritromicina, a clindamicina, a lincomicina, o cloranfenicol, não devem ser associados, porque eles acabam competindo pelo mesmo alvo, tá? E aí não é legal, uma acaba atrapalhando o efeito da outra. Resistência também tem bastante, né? Bacilos gram negativos, enterobactérias, são naturalmente resistentes, por não serem permeáveis a esses antibióticos. Então, os bacilos gram negativos, a eritromicina não consegue penetrar, ela não tem capacidade de penetração. Resistência adquirida observada com Staphylococcus aureus, epidermites, pneumonia em ambiente hospitalar, 50% das amostras isoladas. Pneumococos também está desenvolvendo resistência. A resistência, redução da permeabilidade através de membrana bacteriana, produção metilase que modifica o alvo ribossômico, hidrólise estearases produzidas pelos enterobactericidas, mutações cromossômicas que alteram a unidade 50S do ribossomo, e também o mecanismo de efluxo que a gente já comentou. Então, veja, são esses 5 mecanismos de resistência que pode acontecer pelo uso da eritromicina. Ok? Interações são inibidores enzimáticos, reduzindo a metabolização dos corticoides, contraceptivos, teofilina, carbamazepina, então diminui o metabolismo. Isso quer dizer que vai aumentar a oferta desses fármacos, tá? Aumento na concentração sérica dos contraceptivos orais, promovendo principalmente icterícia e prurido. É raro acontecer, mas pode. Potencialização da varfarina, então você pode ter hemorragia, né? Porque a varfarina ela é anticoagulante. Possui efeito antagônico aos beta-lactâmicos bactericidas, por serem bacterostáticos, inibidores da síntese de proteína. Antagonismo com os demais macrolídeos podem ser ligados ao mesmo sítio de ação. Então, isso é os macrolídeos. A toxicidade. Quando administrada oralmente, você põe aula alguma. Toxicidade, baixa toxicidade, administração oral, apresenta intolerância digestiva, particularmente em adulto, né? Ação estimuladora da contratilidade do intestino delgado. Gente, essa ação aqui, ação estimuladora da contratilidade do intestino delgado, provocando náusea, vômito, dor abdominal, anorexia, pirose, flatulência e diarreia. A eritromicina, ela acaba estimulando
a contratilidade é não somente do intestino, ela também tem alguns trabalhos que falam que ela também estimula a contração do esôfago e estômago. Tanto que em hospitais eles até usam a eritromicina para casos de crianças, tá? E que está com problema de refluxo. É usado a eritromicina. Então, se vocês verem alguém com esse tipo de indicação, não estranha não, tá, gente? Não estranha não. Gente, só... Tava... Ia chamar a ligação, mas já foi. Então... Um minutinho só, gente, por favor. Alô? Alô? Bom dia. Tem sim, mas é que o pessoal do Banho Tosa não chegou ainda, estão um pouquinho atrasados. A senhora pode deixar o seu número e eu peço para ligar assim que eles chegarem? Um minutinho só. Um minutinho só. Por favor. 9211 6226. O seu, Natália? Ok, Natália, eles vão te ligar já, tá bom? Obrigado. Tchau, tchau. Desculpa, gente, mas essa pandemia aí, eu tô com 3 funcionários afastados. Tá difícil. Muito bem. Então, essa administração que eu acabei de falar, tá, da Érico, se vocês observarem isso, tá? Não estranha não que tem essa indicação, tá? Para criança com problemas de refluxo. Tá? Fala, pô, tá dando antibiótico? Então, tem essa indicação. Intramuscular pode provocar uma dor, né? Geralmente bem forte. Intravascular pode causar uma dor no trajeto venoso, né? Resultando em flebites, né? E ototoxicidade pode dar uma redução, tá? A perda de audição, e essa perda pode ser reversível, tá? É revertida com a suspensão do medicamento. E também é observada só em altas doses, tá? O idoso com insuficiência renal e dose acima de 5 gramas ao dia, de 2 gramas ao dia. O que a gente usa normalmente, né, é 1,5 grama, né, por dia. A pancreatite, icterícia e tal, tudo isso pode ser observado. Tá? Hepatotoxicidade e tal. Essas icterícia colestática, né, a formação de cálculos renais, é mais frequente com estolato de érito do que com estearato, etinilsuccinato. Então, as pessoas que já têm uma certa tendência a cálculos biliares, tá, devem evitar, tá, os ésteres com estolato, tá? Dar preferência para outros ésteres. Hepatooxicidade, náusea, dor abdominal, essas coisas mais comuns. E essa hepatooxicidade é verificada com o aumento das transaminases, né? A PGO
e a TGP. Certo? E aqui são as formas, né, que a gente mais usa. Estolato e estearato, né, as doses que a gente usa. Etinilsuccinato, a dose que a gente usa. E o estolato parece ter maior biodisponibilidade para criança. Então, em criança, se usa muito estolato, né, para ter uma maior disponibilidade. Ok? Algumas formas comerciais, né? Estearato, pantomicina, estolato, eritrex, ilozone, etilsuccinato, a pantomicina gotas, e formas tópicas, ilozone tópico. Tudo bem, gente? Gente, e eu vou parar aqui hoje, tá? Essa forma comercial. E a gente termina isso na nossa próxima aula. E na nossa próxima aula, a gente já vai também rever